Olá, gente. Nós estamos em mais uma semana reunidos, depois de uma pequena pausa, para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de autoria da Joana de Ângeles, de psicografia do Divaldo Pereira Franco, e hoje introduzindo o capítulo de número 33, denominado Na Seara do Amor. E é um capítulo que vem elencando algumas posturas que talvez sejam ideal para nós, né? E vai explicando basicamente o porquê. Não gastes o tempo no exame dos erros alheios, porque o criminoso responderá pelo tempo usado negativamente. E muitas vezes a gente quer fazer um pouco de justiça com as próprias mãos, né? Sem perceber o quanto de perda de tempo a gente mantém nessa postura, né? De estar sempre julgando, de estar sempre condenando e deixando de olhar a nossa própria vida e de conduzir a nossa própria estrada. Então, não percamos tempo com isso. É como se diz, deixa com Deus, né? Porque a nossa visão de justiça falha, os nossos julgamentos também são, mas de Deus não, né? Então que a gente possa dormir em paz, né? O sono dos justos. Não apontes os espinhos da estrada, demorando-te a distância deles. Isso é tão bonito, né? Principalmente assim com as pessoas mais próximas a nós, que muitas vezes estão equivocadas, estão em erro, muitas vezes a gente percebe que estão em baixo, em queda, e o que a gente faz é condenar, e é o que ela fala ali, né? Quanto mais você se detém na condenação, mais você se afasta de algum modo da própria pessoa, né? E inviabiliza, inclusive, uma ajuda àquela própria pessoa, porque qual seria o ideal? A gente não apartar essa pessoa que está em erro, né? Mas trazê-la para junto do nosso coração. Então, muitas vezes a gente se demora à distância nessa condenação. Não argumentes com malfeitores, convencido da própria segurança. E é tão belo, né? A gente vai ver na história do Chico e de tantos outros, né? Que fizeram realmente um trabalho significativo em prol do bem da humanidade. Então a gente percebe que foram extremamente perseguidos. E mais, além de não revidar, não procuravam se explicar muito, não procuravam que essa verdade fosse provada a qualquer custo, né? Deixava de verdade ao tempo, ou seja, olha, eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer, porque se eu parar para dar brecha, para dar margem para explicações, eu também estou perdendo um tempo precioso, né? De encontrar ali outras tantas pessoas ali na frente, né? De continuar o meu trabalho de engrandecimento, de autoaprimoramento. Então, façamos nós a nossa parte, não é? Não duvides do poder da oração, né? E eu acho que a gente subestima de verdade muito a oração. Acho que é algo que é muito falado, mas muitas vezes pouquíssimo aplicado, né? Ou seja, a gente menospreza mesmo esse poder que a gente tem às nossas mãos, à nossa disposição a todo e qualquer momento. Não esperes pela fortuna para o enriquecimento do bem, porque a moeda insignificante aplicada na beneficência é mais valiosa do que qualquer fortuna morta em cofres invioláveis. Então, muitas vezes a gente espera, né, recursos financeiros mais abundantes, seja para ajudar de forma financeira, mas muitas vezes também para imaginar, olha, quando eu tiver ali um certo patrimônio, uma certa estabilidade, aí sim eu vou poder então me dedicar às causas, poderei então servir, né, usar esse meu tempo para outras coisas, e não, né? Que a gente comece com o que tem, seja de forma monetária, seja com os talentos que a gente tem, que a gente vai se aprimorando e vai crescendo no caminho. Não arregimentes adversários para a paz da consciência, porque o ódio é incêndio destruidor. Então, que a gente sempre vislumbre isso, né? Que nós estamos aqui para o nosso próprio autoaprimoramento e para viver em paz, né? E viver em paz significa estar em um mundo em que constantemente, muitas vezes, seremos colocados à prova, muitas vezes pessoas nos desaprovarão ou não, né? Ou não terão apreço, ou muitas vezes não gostarão mesmo de nós, por um motivo ou outro, muitas vezes sem razão, mas que a gente, nesse processo, não se perca, né? Criando mais adversários ainda, porque de vidas e vidas que nós já temos, muito provavelmente a gente arrasta muitas intrigas, muitas mágoas de vidas e vidas, então que não seja mais uma esta, né?
atual encarnação, motivo da gente criar mais laços assim de inimizades, né, de maledicências, de intrigas, não. Passamos a paz, né? A paz que nos cabe para a nossa própria existência, mas a paz que nos cabe também na parcela de mundo, né, em que a gente de algum modo atua. Não reclames para satisfação pessoal os excessos que podem atender a múltiplas necessidades dos outros. Então, será que a gente já é grato pelo que a gente tem? Ou a gente está sempre em busca de mais recurso, mais prestígio, mais poder, mais tempo, né? Então, sempre em busca de mais. E quando é que isso vai parar? Será que um dia para, né? Não ajude sem a contribuição estimulante da alegria. Isso é belo, né? E muitas vezes é para nós ainda um pouco difícil. Muitas vezes a gente até cumpre os nossos deveres, muitas vezes a gente já faz ali com uma certa constância, mas muitas vezes nos falta essa alegria mesmo de viver, essa alegria que reside no coração, né? Essa esperança sincera de que está tudo certo, de que a vida flui da forma como flui e que mesmo diante das dificuldades, das dores, dos dissabores, a gente está ali alegre, né? Então, é um convite para que a gente trabalhe sim, para que a gente sirva mais e melhor, né? E mais com alegria. Não uses o conhecimento da verdade para exibição vulgar ou para afligir os companheiros. Eu achei isso tão belo, né? Que a gente não use esses conhecimentos que a gente tem para de algum modo tentar violar as consciências, para tentar impor pontos de vista, para imaginar que nós somos muitas vezes donos da verdade, né? Para que a gente possa se colocar ali numa posição de superioridade que nós não temos mesmo, né? Então, utilizar o conhecimento de que a gente possui, entendendo que diante disso nós somos ainda mais responsáveis pelo meio que nos cerca e pela nossa própria conduta, né? Ou seja, aquilo que eu faço de acréscimo, de aumento mesmo de conhecimento, também me gera um aumento de responsabilidade, de que eu me comprometa ainda mais com os seres, não para me sentir superior, mas para me sentir responsável também de algum modo por eles, mas sem impor, sem se achar dono da verdade, sem se acreditar realmente que é capaz de ver os meandros da vida, né? Todas as minúcias ali, nós não temos ainda essa possibilidade de ver a verdade, ainda não. E muito provavelmente demoraremos ainda muito tempo, né? Então, que a gente não se julgue juiz dos outros, ou que sabe mais, ou que vê mais, ou que entende mais. Não. Não menosprezes o tesouro dos minutos. A eternidade é feita de segundos. E que belo, né? O tempo vai passar de todo e qualquer jeito, da mesma forma para todos nós. Mas a forma como cada um de nós vai usar esse tempo é muito diversa, né? Então, o mesmo dia para alguns vai ser um fator de soma de conhecimentos, de ação fantástico, mas para outros, né? Talvez ali com as mesmas possibilidades, com a mesma quantidade de tempo, não. Não, muitas vezes sem produtividade, né? Seja ali no campo mais físico mesmo, mas sem mudança interior, né? E o que que será que a gente tem feito com o nosso tempo? O que que será que a gente tem feito com os nossos minutos, que vão passar para todos nós da mesma forma? Que a gente saiba usar, né? Como ele diz ali, ela diz ali, né? Que bonito. A eternidade é feita de segundos, que a gente não menospreze os segundos. Não reivindiques afetos ou aplausos para a vaidade, mesmo que todos exaltem a excelência do teu labor. Retação, né? Já diria o budismo muito dessa retação, que aquilo que eu faça seja o cumprimento de um dever, uma retação. Eu faço porque é isso que me transforma em um ser humano melhor, é isso, faço isso porque eu sei que é isso que me constrói, é isso que me aprimora, que me transforma mesmo em alguém mais lúcido, né? Então, é por isso que eu faço, não é por aplauso, não é por retribuição, e que cada vez mais isso se integre realmente no nosso coração, porque cada vez menos, né, a gente vai precisar de elogios, da validação dos outros, né? Porque muitas vezes a gente vive refém disso, né? E aí precisaremos também de uma outra etapa para que isso possa se dissolver no nosso coração, para que essa etapa seja vencida, ou seja, para que eu faça as coisas sem querer retribuição nenhuma, aplauso nenhum, né? Necessariamente chegaremos lá e que a gente faça esse treino cada vez mais.
Não ministres programas ásperos e rígidos sem que possa selar as palavras com a ação bem desenvolvida. Achei forte, mas muito belo também, né? Que olha, muitas vezes a gente quer severidade, uma rigidez ali, né? Seja de um plano de trabalho, seja com os nossos familiares. Então, muitas vezes a gente exige muito, mas no final das contas é o que se diz ali, né? O que que adianta muitas vezes exigir se a gente não é capaz de agir segundo a forma como a gente pensa ou segundo a forma como a gente espera que os outros sejam, né? Então, que a nossa ação e que as nossas reivindicações sejam frutos antes, da nossa própria ação, né? Então, se eu quero ver isso no mundo, se eu quero ver isso no meu trabalho, se eu quero ver isso na minha família, com os meus familiares, com os meus amigos, eu tenho feito isso de que eu tanto reclamo dos outros, de que muitas vezes sou tão rígida com os outros, né? Não desrespeites o suor alheio, granjeado na luta e na dor. Belo também. Sabe por quê? Todos nós, em algum grau, neste exato segundo, temos dores e sofrimentos dentro de cada um de nós. Então, que a gente saiba respeitar as histórias dos outros, entender a forma como eles veem ou como sentem, porque há dores profundas por detrás de cada conduta, por detrás de cada ação, por detrás de cada ser humano, né? Então, é, que a gente saiba reconhecer as dores dos outros, né, e respeitar as histórias. Não reclames referências especiais. Não exija a presença dos amigos onde não te levaram os pés. Para mim, um pouco muito parecido com o que a gente já comentou, né? Então, muitas vezes a gente exige dos nossos amigos condutas, atitudes que a gente ainda não foi capaz de fazer, não foi capaz de ter. E muitas vezes a régua, né? Como se diz, a régua é alta para o outro, mas para nós, para os nossos defeitos, para as nossas condutas, muitas vezes a gente passa a mão. Então, que essa possa ser a nossa régua, né? Eu já eu já fui até aquela estrada, eu já a percorri para que eu possa muitas vezes pedir isso dos outros, para que eu possa muitas vezes falar sobre isso com os outros, né? Eu já consegui chegar lá, né? Disso que eu estou pedindo, esse meu pedido, já faço eu também isso, né? E eu me recordei muito de uma historinha que tem, né? De que uma mãe foi, foi procurar Gandhi, né? E o filho comia muito açúcar e ela, meio sem saber o que fazer, foi até Gandhi atrás de um conselho e falou: Olha, Gandhi, eu já tentei de tudo, mas meu filho realmente não consegue parar de comer doce. Eu gostaria que você falasse alguma coisa para ele. E Gandhi fala assim com ela: Olha, volta daqui uma semana. Ela acha estranho, mas faz tal qual, né? Ele lhe fala, aparece uma semana depois, né, e atrás, né, novamente do mesmo conselho, quando o Gandhi diz, olha, né, olha para o menino e fala, não coma açúcar. E ela achou aquilo muito excêntrico. Ora, até eu falo isso, por que que agora você está dizendo isso? Por que que você esperou uma semana para dizer não coma açúcar? E aí é belíssimo, porque ele fala assim: olha, porque até então eu também tinha problema de açúcar, mas aí fui eu vivenciar essa experiência de não comer açúcar para agora poder ser capaz de falar para esse menino e para aconselhá-lo: olha, não coma açúcar. Então, olha que belo, né? Coerência, né? Que muitas vezes nos falta mesmo. Às vezes a gente exige muito dos outros, às vezes a gente reclama muito das pessoas, de coisas que elas não fazem, sem perceber. Mas eu faço isso. E muito provavelmente, infelizmente, a resposta vai ser não. Eu ainda não dou a minha batalha sobre isso, ou eu ainda não estou completamente integrado nesse assunto, ainda estou muito longe de realmente estar desse assunto estar bem desenvolvido dentro de mim, então que a gente possa ter mais essa coerência interior, né, conosco e com os outros. Não des entrada ao mal na residência da tua alma. E que belo é uma questão de alimentação, né? Que, como a gente fala, essas duas forças elas residem dentro de nós. Qual delas vai vencer é a que a gente mais alimenta todos os dias. Então, que há sombras em nós
sem sombra de dúvidas. Há sombras no mundo tanto quanto existe sombra dentro de nós. Então, que a gente não dê brecha, né? Que a gente não dê brecha para o mal, né? Não abra os ouvidos ao vozerio da maledicência. Sabe por quê? É, seja porque a fofoca, a maledicência em geral, ela contamina a nossa vida, né? E apesar de estar muito frequente, as pessoas comumente reclamam uma das outras, fazem fofoca mesmo, criam histórias, deturpam ali reputações inteiras, destroem muitas vezes a vida das pessoas. Mas mais do que isso, sabe? Quando isso tem a ver conosco, né? Que como eu disse ali no início, é, que a gente não tenha essa ânsia de provar que o que as pessoas dizem ao nosso respeito é errado. Que a gente permita que o tempo, que a própria pessoa vá vendo a nossa mudança, a nossa transformação, vai vendo quem nós realmente somos, muitas vezes, né? E para que ela mesma, se for o caso, mude por ela mesma, de opinião. Não seremos capazes de, em poucas palavras, ou de convencer as pessoas sobre, muitas vezes, a nossa forma de ver a vida, né? Muitas vezes as pessoas deturpam, veem o que elas acreditam que seja, e muitas vezes a gente não só perde muito tempo tentando provar que estão erradas, mas para mim o pior de tudo é quando a gente desanima, que é uma das coisas que mais acontece, né? Que é esse desânimo que vem de caramba, eu tô dando aqui a minha batalha e ainda vem dizer todas essas coisas ao meu respeito. E muitas vezes é isso, a gente desanima. A gente paralisa um trabalho ali bonito que muitas vezes a gente está construindo assim, num suor muito grande, né? E quando vem alguma crítica mais dolorida, ou uma crítica descabida, né? Ou alguma maledicência ao nosso respeito, muitas vezes a gente paralisa, né? Não só momentaneamente, mas muitas vezes por anos, muitas vezes uma vida inteira por conta de maledicência. Não valorizes o mal a ponto de duvidar da vitória final e certa do bem, vivido por Jesus, o Mestre e Senhor. Então, que a gente entenda, né? Por mais caótico que a gente acredite que o mundo esteja, que o mundo seja, está tudo em uma ordem cósmica, e aí é entender essa nossa pequenez mesmo, essa nossa incapacidade de perceber essa realidade mais transcendental, né? Como se diz, Jesus, quando veio, ele sabia que o reino de Deus, né? Ele fala, o reino de Deus não é deste mundo, e ele sabia que a instalação do reino de Deus aqui na Terra não ia ser obra, né? Ele ali que veio há 2025 anos atrás. Ele sabia que essa construção ela não era de um dia, ela não era de uma vida, ela era de séculos, ela era de milênios e até hoje está sendo construída. Mas ainda assim, o bem vence o mal, né? Ainda que de forma pequena, ainda que de forma muitas vezes tímida, que de forma muitas vezes recalcitrante, o mal vence. Aliás, o bem vence o mal, sem sombra de dúvidas, e que isso seja um alento assim para o nosso coração quando a nossa vida se adensa, né, de sombras, que a gente possa sempre entender. O bem está sempre vencendo o mal, mesmo que ao meu ver, mesmo que na minha forma de perceber, não seja isso que eu ainda vejo, né? Então que a gente tenha esse alento no nosso coração. De todo modo, eu queria agradecer muito a companhia de vocês, a escuta de vocês. E que todos nós tenhamos uma boa semana, de boas reflexões, de mais coerência, de mais vivência. Um beijo, gente. Até logo.